Você já teve aquele desejo tão forte por algo que simplesmente não conseguia aceitar um não como resposta? Aquela vontade de aprender, de crescer, de se jogar de cabeça em algo novo, mesmo sem ter os recursos necessários para começar? Pois é, eu tive esse momento. E ele começou com um simples pedido. Eu posso vir todo dia, mesmo sem poder pagar pelas aulas? Olá, você está ouvindo ao podcast Tenho Altas Habilidades. Eu sou uma pessoa superdotada que conta histórias de pessoas superdotadas. Já aviso que um efeito colateral desse podcast é enxergar as altas habilidades por todos os lugares. Se você conhece alguém superdotado, você vai perceber a superdotação dessa pessoa. Se você é superdotado, eu espero que você se veja também nas histórias. Algumas são muito inusitadas. Outras são apenas histórias comuns. Eu espero que ao ouvir essas histórias, você perceba o que a gente tem de diferente e o que a gente tem de igual a todo mundo. Fique com mais uma história sobre altas habilidades. Bem, eu vou deixar um pouquinho mais claro para você. Desde pequena, além de ciências, uma outra coisa sempre me fascinou: aprender línguas. A ideia de poder me comunicar com pessoas de diferentes culturas, de entender jeitos novos de pensar, de entrar em um mundo que antes parecia inacessível, tudo isso me encantava. Mas, sendo uma criança do interior, de uma família bem simples, o máximo de variação linguística que eu conhecia eram os diferentes sotaques das cidades vizinhas ou até mesmo entre os bairros. O bairro que eu morava e o bairro da escola em que eu estudava, que era uma escola já mais de elite, sabe? Eu nunca tinha tido a oportunidade de vivenciar outras línguas de verdade. Até que um dia, um professor da minha escola começou a dar aulas de inglês em um curso particular da cidade. Ou ele que abriu esse curso, acho que ele abriu esse curso, na verdade. Bem, enfim, não era qualquer curso. Ele trazia estrangeiros para conversar com os alunos, porque o meu professor muitas vezes atuava como um tradutor informal desses estrangeiros que visitavam a minha cidade, criando um ambiente de imersão que ia muito além das lições tradicionais. E eu queria aquilo, queria muito. Só tinha um problema: dinheiro. E dinheiro era algo que a gente não tinha sobrando. Os meus pais, sabendo da minha paixão por aprender, deram um jeito de me matricular no curso, mas havia um limite: 2 horas de aula por semana. Era um presente enorme já, mas para mim não era o suficiente. Eu queria mais, eu queria todo dia. Eu queria o intensivão que existia naquele curso, que era de todo dia poder praticar inglês lá na escola de inglês. Eu queria ouvir, falar, me desafiar. Eu queria estar naquele ambiente o máximo possível. Só que pagar por mais aulas não era uma opção. Então eu fiz o que eu sempre fiz quando eu queria algo de todo o meu coração. Eu fui lá e pedi. De cara lavada, cheia de coragem. Falei com o professor. Ai, professor, 2 vezes por semana é pouco para mim. Eu quero vir todo dia, mas eu não tenho dinheiro. Você me deixa participar mesmo assim de todas as aulas, uma vez por dia, na semana inteira? Bem, simples assim, eu pedi. Sem ter nada para oferecer em troca. Sem garantia alguma de que daria certo. E ele disse sim. Até hoje eu não sei exatamente o que ele viu em mim naquele momento. Ele não era amigo da minha família, não tinha nenhum motivo óbvio para aceitar, mas aceitou. Me deixou frequentar as aulas todos os dias como se fosse uma aluna regular, sem cobrar nada a mais por isso. E esse sim me ajudou infinitamente pelo resto da vida. Porque eu até que nem saí fluente daquele curso de inglês. Houve outras questões para isso não ter acontecido. Mas eu saí de lá com algo ainda mais valioso: a certeza de que eu podia aprender, de que eu era capaz e de que mesmo sem dinheiro, mesmo sem as melhores condições, eu poderia criar as minhas próprias oportunidades. Aquele professor não só me ensinou inglês, ele me ensinou que quando a gente quer algo muito, vale a pena ir atrás, pedir e tentar. Os anos se passaram, eu fui embora daquela cidade, eu nunca cheguei a contar para ele que eu já morei nos Estados Unidos e que hoje eu falo 4 línguas, incluindo Libras. Que aquele curso, aquele ambiente, aquela oportunidade foram o pontapé inicial para algo muito maior na minha vida. Eu sei que foi e carrego comigo essa lição até hoje. Então, se você tem um sonho, um desejo, uma vontade que queima no peito, vá atrás. Peça, pergunte, dê um jeito. Às vezes, tudo que a gente precisa é de um sim no momento certo. E às vezes, esse sim pode mudar tudo.
Se identificou? Então participe da nossa comunidade de superdotados, a SCA, Super Comunidade de Altas Habilidades. Lá, todo mundo ou é formalmente identificado como superdotado ou está usando a comunidade para conseguir se identificar, porque lá nós estamos disponibilizando questionários de autoavaliação que vão ajudá-lo a perceber a superdotação em você mesmo ou em quem você tem uma proximidade e gostaria que fosse identificado. Venha para a nossa comunidade. Mais informações no site www.tenhoaltashabilidades.com.br. Até a próxima!